povo bonito, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Vocês devem estar se perguntando, Angélica, você está comemorando alguma coisa que você está com uma taça de espumante em suas mãos? Sim, eu estou comemorando a vida. Tem motivo melhor para isso? Não há. Então estou aqui com a minha espumante moscatel, para alegria de muitos e tristeza de outros que dizem que eu tenho que aprender a tomar espumante brute, que moscatel, né, muito não, tem que aprender a tomar brute. Eu gosto de moscatel, sim. Mas vamos parar de papo furado, porque a gente tá aqui para falar da divisão de acesso e também da nossa dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. A divisão de acesso que começou no final de semana, a gente teve a primeira rodada. E assim, já deu para perceber nessa primeira rodada que serão jogos disputados, serão jogos nos detalhes mais uma vez, onde as equipes se prepararam e muito para esta competição. Olha, algumas até mesmo me surpreenderam em questão dos resultados. Beleza, é a primeira rodada, foi o primeiro jogo, né? Ainda o pessoal tá em ritmo, né, de pré-temporada. Muitos cansaram no segundo tempo, a gente viu a preparação física mais uma vez vai ser, né, um fator crucial nessa competição. Né, os gramados daquele jeito, a geada machucou muito, estragou muito, os gramados secos em vários campos que deu para perceber, mas enfim, é isso que dá ter campeonato no segundo semestre, né? Não estávamos acostumados a ter uma divisão de acesso no segundo semestre, já que a gente sempre tinha uma divisão de acesso no início da competição. Mas enfim, vamos falar da primeira rodada. Já teve segunda rodada que rolou agora no meio da semana. Nesta terça-feira a gente já teve duas equipes que entraram em campo, mas vamos falar um pouquinho. Primeira rodada, começando pelo grupo A. Igrejinha perdeu do Brasil de Farroupilha por 2-0, o Brasil de Farroupilha venceu fora de casa, perdeu um pênalti inclusive, vem muito bem o técnico Ale Menezes aí no Brasil de Farroupilha, o Glória de Vacaria, Olha, eu errei feio. Falei que o Tupi ia perder, mas não, o Tupi venceu por 1-0 jogando no Altos da Glória. Tupi de Criciúmal pode ser uma equipe aí que venha a surpreender nesta divisão de acesso. Então vamos lá, vamos continuar. Ainda pelo grupo A, a gente tem Veranópolis que venceu a equipe do Passo Fundo por 2-1 e o Cruzeiro, a equipe do União Frederiquense. Veranópolis que venceu a equipe do União Frederiquense por 2-1 e o Cruzeiro que empatou com o Passo Fundo em 1-1. Ainda na primeira rodada, agora pelo grupo B, Inter de Santa Maria venceu o São Gabriel jogando em casa no estádio Presidente Vargas, clássico regional. O Guarani, nos confrontos entre Guaranis, quem levou a melhor foi o Guarani de Bagé, que venceu o Guarani de Venâncio por 1-0, o Guarani do técnico Badico. O Lajeadense venceu a equipe do Bagé por 1-0 lá na Arena Alviazul, em Lajeado. E o São Paulo de Rio Grande acabou perdendo de 1-0 para o Avenida no Aldo da Puzo. Isso a nossa primeira rodada, como eu disse. Mais uma vez a gente vai ter uma divisão de acesso extremamente disputada e serão nos detalhes, né? A gente já teve uma primeira rodada, como eu disse, com pênalti perdido, com gol anulado. Então, a divisão de acesso vai nos proporcionar muitos momentos. Inclusive, se você quer acompanhar os jogos da divisão de acesso, a TV da Federação passa todos os jogos, né? Tem um pacote, você tem que adquirir esse pacote e adquirindo o pacote você também ajuda o clube. Entra lá na FGF TV, ajuda seu clube do coração e você também pode acompanhar todos os jogos da divisão de acesso. Segunda rodada já aconteceram 2 jogos nesse final de semana, nesse meio de semana, na quarta-feira tem mais e na quinta-feira também. A gente teve o Brasil de Farroupilha contra o Glória de Vacaria, empate entre 2-2, Ale Menezes no Brasil de Farroupilha, como técnico, ele que foi gerente de futebol do Glória de Vacaria, né, jogou no Glória inclusive.
2-2 a equipe, e o Passo Fundo acabou perdendo do Igrejinha, jogando em casa no Vermelhão da Serra, acabou perdendo por 1-0. Ainda a gente tem na segunda rodada, então na quarta-feira, dia 18, União Frederiquense e Cruzeiro. Também no dia 18 a gente tem Tupi de Criciúmal e Veranópolis pelo Grupo A. Na quinta-feira, dia 19, a gente tem Grêmio Bagé e São Paulo de Rio Grande, Guarani de Venâncio e Lajadense, São Gabriel e Guarani de Bagé, e Avenida e Inter de Santa Maria. Os jogos daí do Grupo B, todos na quinta-feira, dia 19. Vamos acompanhar, vamos ver como vai ser, e a gente vai ter uma noção no decorrer, principalmente dessas 4 rodadas. Eu sempre dou 4 rodadas para poder opinar em relação a esse time tá bom, esse time não, esse aqui tem que melhorar, esse aqui não tem que melhorar, porque aí a gente já vai ter uma sequência de jogos. A perna vai pesar um pouco menos, a gente viu um segundo tempo de perna muito pesado na praticamente todas as equipes. Então, a partir da 4ª rodada aí a gente vai poder ter uma ideia. O que me deixa chateadinha um pouco, e não tem como a gente não sentir falta, principalmente ouvindo e vendo as transmissões, são as torcidas, né? A gente espera, né, que a situação do Covid amenize um pouco, para que os torcedores sejam liberados para entrar nos estádios. A gente já viu a CBF numa manifestação da possibilidade de colocar um número mínimo de torcedores nos estádios, todos vacinados, imunizados, enfim, pode ter essa possibilidade. O governador de São Paulo, João Dória, já deu a entender que vai liberar a torcida no estádio de São Paulo, agora no mês de setembro, então a gente pode ter uma flexibilização aí nesse sentido. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas tomara que ao menos a gente tenha, obviamente, tudo na segurança, mais liberadinho, quem sabe em setembro, outubro, né, vai vir a Copa, a Copinha também nesse segundo semestre, então a gente vai ter um Rio Grande do Sul, né, muito movimentado. E, obviamente, saindo um pouquinho da divisão de acesso, que eu repito, é o que eu gosto, mas vamos falar um pouquinho também da nossa dupla da capital e do Ju, também o Juventude, os nossos representantes gaúchos. O Grêmio vem numa situação muito complicada, né? Perdeu do São Paulo no final de semana, agora tem o jogo amanhã na quarta-feira atrasado, hoje na quarta, né? Atrasado contra o Cuiabá. O Felipão já disse que vai ter mudanças, o Jeromel já tá fora, levou o 3º cartão, Kahneman deve voltar, e o Felipão tem que sim mostrar e vencer para dar uma ajeitada no time do Grêmio, porque a situação realmente tá complicada. É o vice-lanterna, tem apenas 10 pontos, o Cuiabá é o último ali na zona de classificação, e nem se o Grêmio vencer o Cuiabá e vencer a próxima rodada, ele se aproxima do Cuiabá, né? Porque o Cuiabá tem 17 pontos, o Grêmio tem apenas 10. Se vencer, ele fica com 13, se vencer a próxima partida, fica com 16, mas mesmo assim não entra na zona de classificação. O Grêmio que está acima apenas da Chapecoense no Campeonato Brasileiro. E essa semana o que repercutiu bastante foi a questão, né, dos jogadores do Grêmio, depois de perder para o São Paulo, foi as redes sociais aí, os vídeos deles numa confraternização em Canoas, né, de aniversário, com pagode, dançando, enfim, não caiu muito bem, muito menos para os torcedores, que ficaram pé da vida nas redes sociais. O Grêmio até lançou uma nota explicando que estava tudo certo, que não tinha problema, que foi depois do jogo, enfim. Mas, obviamente, que a gente vê que essa crise interna do Grêmio, ela está se expandindo para fora das 4 linhas, e esse é um cuidado que tem que se ter, porque o Grêmio ainda não conseguiu engrenar dentro do Campeonato Gaúcho, isso desde o Thiago Nunes, que não vem acontecendo, né? Então, preocupante a situação do Grêmio. Já o Inter vem numa situação um pouquinho diferente, já busca aí, não olha mais para a parte de baixo, mas para a parte de cima da tabela. Já venceu contra o Fluminense, deu um gás aí, venceu as 2 últimas, fez 8 gols, tomou apenas 2, então tá numa crescente dentro da competição e busca com isso tentar uma vaga para a Libertadores. Se aproxima muito disso, né? Uma situação bem diferente do Grêmio. E o Juventude que tá ali, no meio na tabela, né? O Inter é o 9º colocado na tabela de classificação, o Juventude é o 12º e o Grêmio é o 19º vice-lanterna, né? Vamos ver o que se procede. Mas o Grêmio, olha, não tá fácil, os gremistas estão sofrendo
ultimamente, né? Tomara que mude um pouco essa situação e que o Grêmio engrene de uma vez. Tá certo, galera querida? Então é isso. Obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Eu vou terminar minha noite aqui apreciando minha espumante, comemorando a vida, comemorando as coisas boas, os pequenos detalhes, as coisas simples, que é o que importa, né? Espero que vocês também comemorem um pouquinho. Se dá pra ficar uma dica, comemorem as coisas simples, né? Apreciem as coisas simples da vida, que é isso que a gente vai levar pra sempre, tá certo? Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!